Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Eu sou a Gabriela Dagonorte. Hoje a gente está com um convidado muito especial, um jornalista que veio para o Canadá para recomeçar a vida. Então seja muito bem-vindo, Jorge Salma. E eu que agradeço. Bem-vindo. Antes da gente começar, nós somos novos aqui, não somos jornalistas, mas eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo a dar um like, a compartilhar, a subscribe o nosso canal para ficar acompanhando todos os podcasts que a gente vem aqui compartilhando com vocês. Então seja bem-vindo, estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Vocês estão quase profissionais já. Eu já assisti outros. Assisti o do Edson, assisti alguns, já tá bem legal. A gente tá tentando. Mas é muito prazeroso fazer. Então é isso que nos move. E a intenção também de mostrar para as pessoas que pensam em vir pro Canadá como é que é a realidade aqui. Então a gente não quer ficar iludindo ninguém, a gente quer falar a verdade. Então a gente convida as pessoas para falar sobre as experiências dela. Então vamos conversar do começo. Vamos do começo. Da onde surgiu o Canadá na tua vida? Bem, o Canadá surgiu na minha vida em 2016. Eu sempre fui meio cidadão assim, do mundo, eu gostei muito de viajar, né? Circulei por lugares meio inóspitos, assim, fui pro Haiti, passeava muito de férias. E o Canadá surgiu em 2016. Em 2016 eu vim pro Canadá para fazer um curso, meio que um intercâmbio de 40 dias para estudar inglês e tudo mais. Aconteceu até um fato curioso nessa vez, porque eu estava na escola e aí o professor me chamou na escola e falou assim, quero que você é brasileiro, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, cara, que você olhar essa foto aqui, que esse rapaz aqui, ele é famoso no Brasil. Aí eu falei, vamos lá, quem é a foto? Quando eu olhei a foto, era Jacaré? No curso de inglês, no isso? No curso de inglês, em 2016. Qual foi o curso? Na Cloud9, eu acho. Não, e por que ele estava te mostrando a foto? Ele mostrou a foto porque ele falou, em algum momento da aula, alguém comentou que ele era alguma pessoa famosa e tudo mais e tal. Ele queria tirar a prova dos novos, ele chamou um grupo de brasileiros para confirmar. Aí ele falou, e aí, eu quero que vocês são brasileiros e tal, vamos ver, quero que vocês olhem essa foto aqui e tudo mais. Quando a gente abriu a foto, era ele. A gente tomou um susto que a gente não sabia na época que tá. E foi 2016, o ano que a gente veio também. Foi. Eu acho que foi no começo da chegada de vocês, porque eu, conversando com o Jack, ele me falou que chegaram em 2016 e tal, que ele estudou inglês e tudo mais. E aí aconteceu essa situação. E os brasileiros sabiam que era ele? Óbvio. Quem ia conhecer? Não, porque tá acontecendo uma coisa engraçada. Os mais novinhos não conhecem mais. Já tá começando a ficar esquecido. Mas quem tem 30 e um pouquinho, sim. já lembra. E aí a gente olhou a foto e todo mundo, meu Deus, não acredito, como isso? Porque fazia muito sentido, né? Como é que eu tá aqui e tudo mais? E aí, enfim, aconteceu essa situação. Eu voltei pro Brasil. Você ficou estudando inglês só? Conheceu a cidade e estudou inglês? Fiquei 40 dias aqui, mais ou menos. Cheguei aqui para estudar na VEC. E aí, quando eu cheguei, tava em greve. Falei, tem greve no Canadá? Foi na época que a VEC fechou, eu acho. Foi logo exatamente. Depois a VEC fechou. Fechou. E aí transferiram a gente para essa outra escola onde aconteceu esse episódio. Agora, uma coisa interessante, você fez o que muita gente faz, né? Que vem pro Canadá para fazer um cursinho de inglês para ver e se apaixona, né? E tipo assim, poxa, eu quero um pouco mais disso aqui. Não é? Foi. Aconteceu isso comigo. Eu sempre tive esse desejo, essa vontade de ter uma experiência fora. E aí eu voltei pro Brasil, voltei para meu trabalho, eu sou jornalista, passei 12 anos no Globoesporte.com. E aí, até que aconteceu a pandemia, na pandemia eu perdi meu pai, aconteceram uma série de questões, e aí eu falei, agora é hora de dar uma virada de chave. E aí eu estava em São Paulo uma vez, estava eu e a Gabriela em São Paulo. Gabriela, sua esposa. Minha namorada. E aí a gente estava sentado numa esquina, começou a conversar sobre viagem e tudo mais e tal, isso era fevereiro, carnaval. E aí ela, vamos iniciar esse processo? Eu falei, não, mas não achei que fosse caminhar assim, sabe? Ela já conheceu o Canadá também, não? Não conheço o Canadá. E aí a gente voltou para Belém, eu sou de Belém, a gente voltou para Belém em fevereiro, dia 13 de março a gente iniciou o processo. Contratamos uma consultoria, tudo mais, iniciamos o processo, e aí 8 meses depois a gente estava aterrissando. Eu brinco que eu estava dia 22 de dezembro, em novembro do ano que a gente veio embora. Eu estava gravando um programa com a Joelma, em dezembro eu estava apresentando na televisão,
E dia 6 de janeiro eu tava lavando o prato no Canadá. Mas você falou uma coisa, eu queria voltar aí. Você falou o seguinte, teve a pandemia, eu perdi meu pai. Foi. E aí, é como se, tipo assim, eu senti como se fosse algo que deu um estalo na sua cabeça, assim, Foi. poxa, eu perdi, e agora eu preciso aproveitar mais a minha vida, ou viver, ou sair daqui. O que aconteceu no seu coração nesse momento de perda? Na verdade, a perda do meu pai só foi o fechamento de um processo. Assim, aconteceram outros problemas no caminho, vamos dizer assim. E aí, quando aconteceu essa questão da pandemia, logo depois, meu pai internou em novembro e dia 11 de dezembro ele faleceu. E aí, em fevereiro do ano seguinte, foi nessa conversa em São Paulo. E aí, eu falei, acho que é a hora de ir, acho que se acontecer, se for para ser, vamos e tal. E aí eu encontrei alguém que também, tipo, não tinha muito... É porque muitas vezes a gente fica com medo de largar o que a gente tem, né? Eu acho que não só com medo de largar o que a gente tem, eu acho que, pelo menos eu jogo por mim, a gente acha que a vida é muito longa. Então, deixa pra depois, ainda estou me formando, ainda estou crescendo profissionalmente, ainda estou fazendo alguma coisa. Então, a gente sempre deixa muito pro futuro algumas atitudes, né? Algumas decisões. E quando acontece uma ruptura dessa, uma morte, que muitas vezes é inesperada, a gente fala, caramba, tem que viver porque tá acabando. Eu acho que a pandemia mexeu nesse ponto com muita gente, inclusive comigo, de repensar a vida. Porque a gente viu, a mídia colocou tão forte as perdas, tantas mortes, que quem tava em casa pensava assim, gente, eu tô aqui preso, eu podia estar vivendo, né? Eu quero viver. E aí passa a pandemia, o que a gente vai fazer? Viver. Exato. E eu durante a pandemia trabalhei todos os dias. Porque eu era gerente de jornalismo do G1 na época. Então, assim, eu cobria a pandemia inteira. A minha equipe estava no home office trabalhando, mas eu estava todo dia na redação. Então, assim, eu acompanhei todo o drama possível e inimaginável dos brasileiros. A gente acompanhou e cobriu aquilo. Então, foi assim, eu vivi intensamente a pandemia depois dentro de casa. E foi muito cruel, né? Foi muito cruel. Foi bem difícil. E aí, aconteceu essa situação. 2 meses depois que aconteceu esse fato, a gente viajou para São Paulo e tudo mais. E aí, 8 meses depois... Agora, para você, deve ter acontecido o que aconteceu pro meu marido, porque você trabalha com comunicação. Ele é a mesma coisa. Então, quando ele falou, se eu for pro Canadá, acabou minha carreira, porque eu não sei o idioma... Para você passou alguma coisa semelhante na cabeça? Porque você é jornalista, você não tem o inglês como primeira língua. E aí? E o desafio? Foi grande, assim, continua sendo grande. Eu sempre brinco, mas eu acho que é muito verdade isso. Assim, eu não trabalhava no Brasil, eu sempre me divertia. Eu fazia esporte, que eu adorava, cobria jogo de futebol, que era algo que eu sempre gostava muito, lidava muito com o meio artístico por conta do meu trabalho. E no Canadá, eu digo que ainda não estou me divertindo como no Brasil. Assim, e foi um desafio gigante, porque eu tive vários trabalhos. No Brasil, na minha vida inteira no Brasil, ao longo dos meus 30 e poucos anos, eu tive 2 empregos. Nunca tinha saído de um, nunca fui demitido de nenhum lugar. Uhum. No Canadá, em 5 meses de Canadá... Já trocou 50 vezes. Eu acho que eu tive uma vida de entra e sai, de trabalho e tudo mais. Eu entrei aqui para lavar prato no primeiro restaurante, fiquei 40 dias, depois fui pro landscaping. Explica o que é landscape para quem não entende. Landscape para quem é meio que era de jardinagem, e aí no inverno... Putz! Então, assim, foi um momento Mas, Jorge, quando você estava fazendo isso, porque eu tive essa sensação quando eu fui para os Estados Unidos, eu nunca precisei limpar a minha casa, a gente tinha pessoas que ajudavam lá no Brasil, e quando eu me vi limpando a casa de outra pessoa, é como se eu estivesse vivendo um filme, tipo assim, me tiraram da minha realidade, me inseriram em um filme. Numa história, assim, e eu ficava como se fosse assim, tipo, ao mesmo tempo que vivendo aquela realidade, mas curtindo viver aquela realidade diferente. No começo para mim foi estranho, porque eu lembro de uma vez eu estava num condomínio aqui e começou a chover pedra de gelo. E aí eu tenho muita sensibilidade nos dedos e eu não conseguia trabalhar. E eu comecei a dar
deu uma crise ali. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Uma das várias vezes que isso acontece. Porque é normal, acontece várias vezes. A vida do imigrante está muito longe de ser uma férias, não é uma férias. Eu sempre falo pra minha mãe quando ela vem pra cá, eu falei, ó, aqui você precisa sair sozinha, porque eu não tô aqui passeando. Eu tô aqui trabalhando, vivendo, normal. Então, assim, eu preciso que você ganhe a rua, vá, porque se você esperar por mim, você vai ficar em casa. E ficar em casa aqui ou lá em Belém, melhor ficar em Belém. Que lá você conhece tudo, você vai passear, você vai fazer o que tem pra fazer. Aqui, pra você sair e conhecer, você tem que sair só. Vá desbravar aí, assim ela fez. Mas retomando, então, assim, foi difícil pra mim no começo. Assim, foi bem difícil. Mas essas escolhas de trabalho do landscape, na lavando prata, etc., foram opções que você buscou por medo do inglês, por facilidade, ou porque apareceu primeiro? Foi o que exatamente? Foi por tudo. Eu digo que se hoje chegar alguém muito próximo a mim aqui, ele não vai cometer 90% dos meus erros. Quais são esses erros, por favor? Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu aceitei o primeiro trabalho que eu tinha, por exemplo, para lavar prato. E eu cheguei aqui no momento que, por exemplo, se eu fizesse Uber, eu ganharia mais e trabalharia no meu tempo. Mas talvez se você fizesse Uber, você não praticaria o inglês, você não faria networking, você estaria numa bolha dirigindo para cima e para baixo. Eu acho assim que hoje você pode falar, poxa, eu cometi alguns erros, mas para quem está chegando, esses erros são amadurecimento, são crescimento. Então vale a pena passar por isso para você conhecer gente. Sim, é verdade, faz sentido. Mas a questão do landscape para mim, por exemplo, foi doloroso. Foi pesado, né? Foi pesado demais. Aí eu saí do landscape e fui para uma empresa de flooring, que é de piso, em Port Coquito. Que é longe de Downtown Vancouver, para quem não conhece. Mas você aprendeu a fazer o piso? Aprendi a fazer o piso. Isso é maravilhoso. Eu acho assim, são skills. Multifunções aí. E são skills que você adquire, cara, que tem valor. Porque, tipo assim, no dia que você comprar a sua casa, seja aqui ou qualquer outro lugar, vou fazer esse você faz o piso. Você vai economizar uma grana fazendo o piso. Muita grana. Eu tô achando interessante onde eu quero chegar. Porque, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, eu já tive contato, normalmente não vão para esse tipo de emprego. Porque eu acho que aqui o volume de oferta de trabalho é muito grande. Mas eu acho que é nível de inglês. É isso, o limitador em inglês, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas tem várias opções. Eu, particularmente, é a primeira pessoa que eu converso que foi para um trabalho pesado fora da construção. Porque é comum a gente ouvir construção porque paga muito bem. Sim. Mas fora da construção é a primeira vez que eu vejo. Então você foi meio porque apareceu logo de cara e você agarrou com os dentes. Foi a primeira oportunidade, a primeira entrevista que eu fui. Na verdade, no dia que eu fui fazer essa entrevista, eu fiz uma outra em outro restaurante. Surgiu a oportunidade e falei, vamos lá. Eu não queria mexer no dinheiro do Brasil. Não, com certeza. E aí eu falei, eu pagava 1.350 de aluguel. Barato. Muito pouquinho, na época, enfim. E aí eu falei, vou Gente, hoje ninguém chega achando esse aluguel não, tá? Hoje não tá, hoje em dia, hoje o cenário é outro. E aí, eu fiz. Aí depois do flooring, eu fui pra Platinum. E aí fui trabalhar com restoration também, que era uma coisa que eu falei, o que eu vou fazer, cara? Tipo, aí chegando no Brasil, o que você faz? Não adianta eu te explicar, porque não tem esse tipo de trabalho no Brasil, assim, sabe? É difícil explicar. É difícil. E hoje você tá em que posição? E aí eu saí de lá e depois eu entrei numa empresa onde eu tô hoje, que trabalha com inteligência artificial. A gente ajuda a... Muito bom. A gente ajuda a melhorar a inteligência artificial dos buscadores Google, essas coisas. Então você é meio um TI hoje em dia? Não. Tem um pouco de relação com comunicação também. Porque, na verdade, hoje em dia a gente avalia todas as buscas que chegam... Quando você vai buscar alguma coisa na internet, o seu celular, por exemplo, eu quero saber onde fica a Go North em Vancouver. Então, a gente avalia se o resultado que você recebeu está sendo satisfatório. É o melhor resultado que aquele usuário podia ter. Interessante. Então a gente faz isso. E além disso, eu trabalho num portal de notícias da Califórnia que cobre esporte também. Então... Que já tá na sua praia. É isso que eu ia perguntar. Como a gente está bem perto dos Estados Unidos, eu sei que o jornalismo brasileiro nos Estados Unidos é forte, até porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos é gigante. Tem minis Brasils dentro dos Estados Unidos. Então você consegue hoje trabalhar online fazendo esse trabalho jornalístico, isso aí é certo? Sim. Hoje em dia eu trabalho para um portal de notícias da Califórnia que cobre principalmente a MLS, que é o campeonato de futebol
norte-americano, do Canadá e dos Estados Unidos. A gente tem o Whitecaps aqui, que é o time de futebol. Então, enfim, eu trabalho, cubro a jornada principalmente do Whitecaps, mas também do Toronto, do Montreal e de alguns outros clubes que disputam o futebol aqui no Canadá. E aí eu trabalho para esse portal, também na Califórnia. E tem 1 mês e meio, mais ou menos, que eu iniciei uma consultoria online para um college aqui, da minha área de digital marketing também, de marketing. Hoje a gente terminou um projeto de curso para professores do Vietnã, tudo mais e tal. Aos poucos a vida vai se encaminhando. Né? E você vai voltando para a tua área de conforto, voltando para sua área. Ou se não quiser sua área também, ou as novas áreas. Eu tinha muito isso. Não sei se eu vou voltar para minha área, mas quando eu cheguei aqui eu tive muita certeza de que eu queria, de novo estar na minha área, que era realmente aquilo que eu queria fazer para minha vida de fato. Em algum momento dessa trajetória eu pensei, talvez não seja. Mas quando eu cheguei, eu falei, não, é isso que eu quero. Assim, quando eu cheguei, eu pensei em mudar completamente. Mas acabei ficando. Agora, uma coisa que eu morei nos Estados Unidos, 8 anos, e eu acho que você, por morar aqui no Canadá, na fronteira, ou até mesmo no futuro, se você quiser atravessar para o outro lado, as oportunidades no meio jornalístico são muito grandes. Eles têm, assim, jornais brasileiros, jornais online que os brasileiros acompanham, então tem muita oportunidade. Isso está crescendo até no Canadá, né? Se você, enfim, em Toronto já tem um veículo. Em Toronto está muito mais forte do que aqui, até pela comunidade ser maior também, né? Tem uma emissora de televisão em português em Toronto já, que é de Portugal, se eu não me engano. E a tendência é que cresça, né? Cada vez cresça mais. A gente trabalha hoje a cobertura, no caso do território MLS, onde eu trabalho. A gente que trabalha em português e em inglês, então, assim, foi um caminho que surgiu, eu não contava também, e acabou. Agora, você não acha que aqui no Canadá, eu falo até nos Estados Unidos que eu vivi, que é bem rápido, eu sinto que a nossa carreira avança com mais velocidade do que no Brasil. No sentido assim, você chegou aqui em 2016, você era ninguém. Hoje, cara, você já está trabalhando. Sim. E você não acha que isso é rápido? Eu acho que é rápido, mas eu acho que é rápido, sobretudo, porque nós brasileiros, a gente é um povo diferenciado, assim. Trabalhador. Sabe? Trabalhador e outra. A nossa formação acadêmica, ela é muito forte, ela é muito boa, né? Não, óbvio que não estou desmerecendo quem se formou no Canadá ou coisa do tipo. Mas a gente no Brasil, a gente com a graduação, a gente já não é nada. Ninguém. Acho que a nossa necessidade de ter muitas pós-graduações e mestrados e doutorados é para sobrevivência, para você conseguir um lugar no mercado, entendeu? Exatamente. E aqui a gente, eu digo que o jornalismo aqui no Canadá, se eu comparar com o Brasil, no Brasil a gente está bem na frente, assim. Uma notícia no Brasil hoje, ela demora segundos para atingir o público que ela precisa atingir. No Canadá, ela pode levar dias. Aqui, para tudo, eu acho que eles têm outra velocidade. Sim. Eles não têm muita urgência. É verdade. Em Montreal, eu senti pior, porque em Montreal, lembra que a gente foi tomar um suco, eu não sei nem esse dia. Gente, eu cheguei no lugar para tomar um suco. Tinha uma fila enorme. A cafeteria linda. A cafeteria linda. Tinha uma pessoa fazendo suco. Mas ele não estava com pressa. Ele espremia laranja. Ele olhava para a laranja. E eu já estava... Eu vou pegar essa laranja, eu vou espremer eu mesma. É outro ritmo de vida. Eles não estão com pressa. É outro ritmo de vida. Não só nisso, né? Eu digo que o Canadá cresceu e chegou onde chegou pela honestidade das pessoas. Sim. Porque o banco usa cheque. Aconteceu uma situação comigo muito, muito engraçada aqui. Quando eu estava no landscape, eu recebi um cheque da minha quinzena e, sei lá, tinha dado $1.900. E aí eu fui no meu aplicativo do banco e fui depositar o cheque. Eu botei o ponto errado. Uhum. E eu botei $190 mil. Caramba. Depositei. E o pior, caiu o dinheiro na minha conta. Porque primeiro ele mostra que caiu, depois ele vai atrás de você. E aí, enfim, mas eu podia fazer uma transação se eu quisesse. Tava liberado o dinheiro? Tava lá na minha conta. E eu fiquei desesperado, né? Falei, meu Deus, $1 milhão na minha conta aqui. Tem $1 milhão na minha conta. E aí eu liguei pro gerente do banco e falou, faça isso, porque as fraudes no Canadá giram muito em torno dessa situação, tudo mais e tal. Mas enfim, no Brasil jamais ia cair, sabe? E foi uma situação que eu fiquei desesperado.
Pô, 190 mil era... Eu sinto que a gente, brasileiro, em termos gerais, não pode generalizar, mas assim, em termos gerais, a gente é mais maldoso. Sim. Então a gente sempre tá desconfiando de alguma coisa ou de alguém. Aqui eu acho que a grande maioria, ela acredita até que a gente prove que tá fazendo merda, entendeu? Sim, Mais ou menos por aí. Até porque no banco, a primeira vez que eu fui aqui no banco, não tinha um segurança na porta. Não tinha um detector de metal, não tinha absolutamente nada. Às vezes tem até um segurança, às vezes é uma menina magrinha, um velhinho, porque na verdade ele está lá, olha a ideia deles, o segurança está lá não para intervir numa situação de risco, ele está lá simplesmente para chamar a polícia. O papel dele é esse. Viu alguma coisa diferente, não é ele que vai lá se meter, ele vai ligar 911, polícia, por favor, Brent, número tal, vem pra cá. É isso que eles vão fazer. Aí eu perguntei, até comentei com o Renato, não sei se você vai lembrar, na época eu falei, cara, mas e aí, eu entro no banco assalto e vou embora? Ninguém vai fazer nada? Renato, não, ninguém vai fazer nada, mas daqui você não sai também, porque tem câmera em tudo quanto é lugar. Então assim, eles não têm essa urgência que a gente tem, eles não têm essa maldade que a gente tem. É outra realidade, é simples assim. É outra realidade. Eu já rodei um bocado. Já rodei um bocado, eu sempre falo pra todo mundo, assim, eu nunca me senti tão seguro como já andei muito, países pobres e países de primeiro mundo, e eu nunca me senti tão seguro como no Canadá, em Vancouver principalmente, que é onde eu vivo. Isso faz muita diferença. Total, e às vezes eu fico chocada que tem pessoas brasileiras, né, que chegam e falam, o Canadá está perigoso. Eu vi uma matéria que o Canadá está perigoso. Eu falei, gente... eu vi assim, na época que eu tinha chegado, teve uma fase que tinha uns malucos em Toronto que deu uma pedrada na cabeça do brasileiro, uma facada, sei lá, alguma coisa assim. Mas é um caso em milhões. Quando eu estava em Toronto, um brasileiro, um adolescente de 15 anos foi assassinado. Mas não vai deixar de existir, né? Assim, a proporção ela é muito pequena. Tem um site, depois eu até posso pedir para botar na bio, que é a Estatística de Canadá. E aí você vê os crimes lá. Tipo assim, eu lembro que teve um ano, acho que foi 2021, 2019, não lembro, que tinham tido 300 homicídios no Canadá inteiro. Você pega, sei lá, Rio de Janeiro, Salvador, qualquer grande cidade no Brasil, isso é uma semana, um dia. Agora você falou uma coisa assim, que você rodou já muito, você conhece vários países e tal. Aqui no Canadá, você já teve a oportunidade de visitar outras províncias? Já. Quais foram as províncias que você visitou? Eu já fui pra Alberta. Não gostei muito de Calgary. Aquele de muitos brasileiros, inclusive. Não gostei muito de Calgary. Essa frase vai incomodar muita gente que está assistindo que é apaixonado por Calgary. Me fala por que você não gostou de Calgary. Eu achei que é outro ritmo. Na verdade, assim, eu tenho um casal de amigos de Belém que mora em Calgary também. E eu sempre digo, assim, o que não funciona para mim, talvez vai funcionar para outras pessoas. Claro. Então, assim, é esse o critério. Não adianta, não funciona para mim, não funciona para mim lá. Né, nesse momento da vida hoje. Amanhã, talvez, se eu tiver uma proposta de emprego para ir para lá, talvez vai funcionar para mim. Se eu tiver um filho, amanhã talvez funcione melhor para mim lá. Então, assim, eu não gostei de lá pelo que eu encontrei naquele momento. E quando você tem referências de outros lugares, você fica mais criterioso. Depois que a gente conhece Vancouver, fica complicado de gostar de outro lugar, né? Eu amo Vancouver, eu amo. Pra quem gosta de Calgary, assim, não dá pra comparar Vancouver com Calgary. Esse casal de amigos meus, de amigos de Belém, eu sempre falo, cara, eles nunca saíram de Calgary, vocês precisam conhecer outros lugares. Você precisa conhecer outros lugares para você ter referência. Tipo, eu gosto daqui por isso. Enquanto você não sai daquela bolha, o seu universo é aquele. E tem gente que é o que você falou, tem gente que ama lugar muito frio, tem gente que ama lugar mais montanha, tem gente que ama... Voltando pro assunto de Calgary, eu já fui pra Calgary 3 ou 4 vezes. Eu acho muito legal passear, eu acho pra quem gosta daquela vida mais country, de fazenda e tal, muito bacana, mas realmente pra comparar onde a gente vive hoje, é muito menor. Sim. Muito menor e mais limitado, eu acho. Eu cheguei em Calgary sexta-feira. Conheceu Banff? Conheci Banff. É lindo, né? Eu também sou apaixonado por Banff. Eu confesso que, assim, Banff e o Joshua Lake pra mim tá no mesmo nível. Só falta colocar o Fairmont lá que pra mim, a beleza do Joshua Lake pra mim, assim, é incrível. É incrível. Eu tomei um susto, de verdade, assim. Eu levei a minha mãe de 61 anos pra fazer a trilha toda comigo. E a primeira vez que eu tinha ido pra trilha toda, e quando eu cheguei, eu tomei um susto, assim, tipo,
É um negócio assim. É estonteante, né? Você parece que é um chroma key, assim, atrás, assim. Cara, é a mão de Deus. É um negócio que eu nunca tinha visto. Até a estrada pra você chegar lá, assim, nenhum vídeo, nenhuma foto Consegue representa a beleza do que é aquilo pessoalmente. Eu fiquei impressionada. Andava no carro assim e falava assim, gente, como é que pode existir um lugar desse? Eu lembro que eu ficava filmando e olhando no celular e no rando assim, falava, mas não é, e deletava e tentava filmar de novo e não conseguia. É impressionante. E aí eu cheguei em Calgary, sei lá, sexta-feira, 11 da manhã, cheguei em Downtown Calgary, eu contei 10 pessoas. Falei, cara, tem uma coisa errada aqui, deve ser o dia. E aí na sexta ou no sábado à noite a gente saiu pra ir ali, sei lá, na Greenville de Calgary pra ver se tinha algum restaurante, algum lugar pra sentar, se tinha mais policial na rua do que gente. Deixa eu contar uma história de violência em Calgary. Renata, a gente tava lá, a gente foi num evento que tava tendo lá. Como é que era o nome do evento, Renata? Sei lá, eu fui pra vários. O do rodeio. Stampede. Stampede. Isso, Stampede. A gente tava lá, aí a gente tinha acabado de sair do restaurante, a Renata queria ir pro evento e eu tinha que trabalhar. Então eu falei, não, eu vou pro hotel porque eu preciso trabalhar, não dá pra ir pro evento. Não, peguei um táxi. Nesse taxista, ele começou a conversar comigo, perguntando do Brasil, se eu era brasileira, aquilo tudo. E eu, inocentemente, respondendo e tal. Aí ele começou a me elogiar muito da minha beleza, disso, daquilo outro, que mulheres brasileiras são assim, são assadas, eu já fiquei invocada. Botou lambada pra escutar, sabe? Oxi. As coisas assim. Ele começou a me convidar para ir pro shopping lá, alegando que era o maior outlet do país, que ele pagaria para ir pro shopping, com o cartão de crédito dele para comprar as coisas que eu quisesse. Eu comecei a achar muito estranho, comecei a cortar. Falei, não quero, desculpa, não sei falar inglês muito bem, não tô te entendendo. E eu comecei a ficar nervosa, porque a gente tinha pego um hotel bem no meio da estrada, porque a gente já ia para o aeroporto de noite. Então a gente só ia passar a noite mesmo e ir para de madrugada, então eu não sabia nem onde eu tava. E aí eu falei, gente, eu vou ligar pra quem pra mandar meu GPS, alguma coisa? Não tinha pra quem mandar. A Renata tava no evento, não ia fazer nada, meu marido em outro país, tipo, ele tava no Brasil na época. Comecei a ficar nervosa, tremendo. Aí ele falou bem assim, eu saí de casa às 5 horas da manhã, estou sem comer nada. Vamos sair pra comer comigo um almoço com vinhos? E ele entrou na Rua de Barro. Menino, quando ele entrou nessa Rua de Barro, eu só pensava, morri. Tô nervoso só de ouvir. Eu falei assim, morri. Eu pensava assim, eu vou fazer o quê? Vou deixar ele fazer qualquer coisa comigo pra ele não me matar? Ou eu vou tentar lutar até a morte, sabe? Tipo assim, na minha cabeça só tinha essas duas opções. Eu tremia tanto que eu tentava botar no GPS o local do hotel pra saber se eu tava perto do hotel pra eu sair correndo e gritando, sei lá, qualquer coisa. Quando ele vira a Rua de Barro, que ele virou a próxima esquina, já era o hotel. Gente, eu saí do carro sem mala, sem nada, desesperada pra alguém no hotel me enxergar. E aí ele meio que percebeu que eu tava assustada. E aí foi tirando minhas malas, me agradeceu, disse que eu era muito bonita e foi embora. Mas por questões de segundo, eu podia ter sido sequestrada. Sim. Em Calgary, imagina. Não, eu acho o seguinte, tem que ter cuidado, porque o que acontece? O Canadá é um país multicultural e recebe pessoas de toda parte do mundo. E por esse receber pessoas de toda parte do mundo, tem lugares que o homem acha que pode fazer isso. Eu contando aqui pra vocês, eu tô com taquicardia, com falta de ar. Olha só como foi. Mas você foi lesada, Gabriela. Eu fiquei sem reação. Faz um FaceTime, liga pra alguém, faz FaceTime. Ah, tô aqui, cara! Tipo, já... Eu fiquei sem reação. E eu sempre me achei uma pessoa muito desenrolada em uma situação de crise. Eu entrei numa situação de crise e não soube o que fazer. FaceTime foi muito desprevenido também, né? Num lugar que você não imaginava que pudesse acontecer. Porque a gente acredita que tem muita segurança, etc. Hoje no Brasil eu entro, depois que eu passei por isso, né? Entro no Uber, já mando pra alguém. Tô aqui, entendeu? Mas antes eu não tinha essa maldade. Uber tem esse do GPS, ele vai seguindo o GPS na sua conta. Se você compartilhar com alguém também. Não sabia, mas eu fiquei muito nervosa. Mas são coisas pra você pensar. Foi tipo assim, teve uma menina que ela evitou um sequestro aqui no FaceTime. O cara parou pra abordar, ela falou, estou no FaceTime. O cara saiu, ela nem tava. Mas, tipo assim, foi muito rápido da cabeça dela, entendeu? Onde existe ser humano, vai existir maluco e vai existir risco, não tem jeito, né? Mas me fala, o Canadá, todo mundo pergunta assim, Renata, o Canadá ainda vale a pena? Como é que tá a situação aí, crise e tal? Você, Jorge, que tá aqui há 2 anos e pouco, o Canadá vale a pena pra você? Acho que vale, total. Esse período que eu tô aqui no Canadá me fez uma nova pessoa.
me fez totalmente uma nova pessoa. Abre o horizonte, né? As minhas experiências aqui como ser humano, como profissionais, eu vivi, o que eu aprendi nesse período aqui me fez uma pessoa muito diferente, sobre todos os aspectos. Familiarmente falando, profissionalmente, né? Hoje eu dou muito mais valor a muitas outras coisas que pareciam muito banais. Eu estava conversando com a Gabriela sobre isso antes. Né? Hoje em dia, tirar a carteira de motorista é uma vitória. Né? Eu tive que fazer a prova acho que 3 vezes. Na primeira vez eu vou ver como é que é. Eu fiz pra ver como é que é também. Perdi $50, mas tudo bem. Fiz a segunda vez, não passei, né? Eu vou estudar agora e vou fazer. Peraí, não acredito, você rasgou o dinheiro, né? Não era melhor preparar pra prova? A gente sempre acha que vai dar. Eu senti isso, mas eu vou explicar, vou voltar aqui e me juntar com ele. Eu dirijo desde sempre. Eu também. E eu falei, cara, eu não vou pagar um instrutor pra me ensinar a dirigir. Mas as regras são diferentes. Aí a gente dá uns videozinhos no YouTube, né? Eu tô falando do knowledge test. É diferente, as regras são diferentes. Eu não lembrei, por exemplo, que ia ter a velocidade do carro na neve. Tipo, eu venho de Belém. Outra coisa, aqui você pode virar à direita no sinal vermelho. Sim. Aqui no sinal vermelho, quando estiver fechando o sinal, você pode virar, fazer a curva pro lado esquerdo. Então são coisas que só... Os carros eles não fazem assim, eles fazem assim. Então fica a dica pra quem tá chegando no estúdio, porque nós perdemos. E aí no road test eu passei de primeira e tudo mais, mas assim, parece tão pouco, né? É uma conquista. Mas é uma conquista. Tipo, eu liguei pra todo mundo, passei na minha prova, porque assim, parecia tão, mais uma etapa, mais um processo, você tem que sentar, você tem que estudar. Você veio estudando ou não? Não. Sua esposa que veio estudando? Foi. É outra conquista, se formar aqui é uma conquista absurda. O que parece muito pouco, você se formar em outra língua, né? Eu estou terminando um curso também num college e eu falei, cara, assim, meio maluco. Eu nunca imaginei que em 3 anos eu ia conseguir concluir um curso em inglês, assim, sabe? Quando eu estava no Brasil recentemente, eu falei para minha família, eu achava que eu sabia alguma coisa de inglês. Eu só achava. Eu cheguei no Canadá e descobri que eu não sabia nada. E todo dia é uma descoberta, né? Sabe uma coisa que eu gosto e eu fico grata a Deus por isso? Quando você está no Brasil, você recebe as matérias no site de notícia em português, traduzindo do que acontece fora. Hoje, devido à fluência do inglês, a gente pode entender da boca da pessoa que está falando fora. Você vê o presidente dos Estados Unidos fazendo uma declaração, você entende a declaração, você não precisa que alguém traduza para você. Isso é uma conquista maravilhosa. Eu gosto sempre, na minha televisão, de usar os captions, porque... eu sempre vou aprender uma coisa nova ali, sabe? Você bota no inglês? Eu também. Agora vocês já perceberam, eu acho que isso é pra todo mundo, eu sou maluca. Se tiver alguém falando em português com a legenda em português, você lê a legenda. Vocês já perceberam isso? É automático. Então, em inglês eu faço isso, eu boto inglês com a legenda em inglês, pra enriquecer o vocabulário mesmo. Não, porque sempre tem alguma coisa nova que eu não vou saber. Assim, sempre tem uma palavra nova. Hoje a gente estava conversando a gente faz umas certificações no trabalho todos os meses. E aí tem várias conversas, aí surgiu uma palavra, eu falei, isso aqui, eu não sei o que é isso aqui, eu vou lá. Então assim, todo dia aqui eu sei alguma coisinha nova. Você já entende as músicas? Algumas, depende. Tem umas se que for uma coisa muito rápida, eu não consigo entender. Que música é uma barreira a ser vencida, né? Depende. Agora, por exemplo, quem que vem com filho, que foi o meu caso, a velocidade de aprendizado e a qualidade do aprendizado é absurda. Esse negócio de música mesmo. Eu tava ouvindo uma música outro dia, amarradona na música, cantando, até entendendo, mas seu assim... filho corrigiu. Não, na parte tipo, tinha um rapzinho... Ele falou, a minha filha falou, mãe, bad words. Eu falei, que bad words? A música não tem nada a ver com bad words. Mas o cara no refrãozinho lá do rap, ele falava uma merda, alguma coisa assim. Um palavrãozinho que minha filha pegou e eu não peguei, entendeu? Não, às vezes eu tô ouvindo a música e eu entendo uma palavra, sei lá. Pra mim é aquela palavra. Aí minha filha fala, não é isso. Ele está dizendo isso. Eu falo, caraca, o que é ser nativo, né? E eu gosto muito de ouvir música cristã aqui, porque a fala é mais devagar, mais pausada. Então a gente consegue entender. E o contexto também. O contexto. Isso é outra questão, porque você trabalha no universo de restaurante, então você vai aprender um vocabulário voltado daquilo. Sim. Então, quando eu voltei para minha área, um pouco mais perto da minha área, então assim, eu não sabia o meu vocabulário também. Então assim, esse trânsito por vários meios
permite com que você aprenda. Eu vejo muito assim, brasileiro que vem sabendo inglês, fala, eu sou fluente. Eu olho assim e falo, cara, não é. Porque a gente vai mudando o contexto da nossa realidade, a gente vai vendo palavras que normalmente a gente não escuta. Eu tô indo para os Estados Unidos agora, eu vou pra Disney. Minha filha tem 1,22 m, 23 e os brinquedos a partir do 1,20 m. Aí ela falou que ela vai ficar de ponta de pé. Isso ela falou em inglês, pra mim era uma palavra nova. Porque eu nunca na vida estudei um livro que falasse Sim. estou de ponta de pé, entendeu? Sim. Então essas pequenas coisas é com o dia a dia, não tem jeito. Eu fico, como é que faz isso no jornalismo aqui? Como é que... Porque tem algumas palavras no jornalismo no Brasil que são do inglês, assim, mas tem outras que não. Uhum. Então, como é que fala tal coisa? Como é que fala tal coisa? Eu vou no Google também. Eu vou fazer o que eu faço todo dia para saber se as pessoas estão bem recebendo os melhores resultados. Eu sei que eu te sigo no Instagram, que você estava no Brasil recentemente, não é isso? Tava em fevereiro. E como é que foi, assim, sair daqui do Canadá, que você já está construindo uma vida nova, praticando inglês diariamente, aí você chegou no Brasil comparando preços, comportamento, você sentiu essa coisa de diferença de mundos? Sinto muito. Eu já fui pro Brasil desde que eu vim pra cá 5 vezes, eu acho. E agora em abril eu volto de novo. E toda vez eu fico meio que espantado, assim, porque eu fico comparando. Eu sinto isso também. É difícil. O carro mais barato no Brasil hoje custa 70 mil reais. Quando eu saí do Brasil há 2 anos e pouco atrás, eu tinha um carro muito bom e era 70 mil reais. Esse carro hoje ele custa 140 mil reais. Minha mãe comprou um carro mais de 100 mil e ela me contou achando que estava fazendo extravagância. E é muito extravagância, um carro extremamente caro. Mas é um carro popular, né? Quando eu entrei no carro, eu falei, mãe, foi esse carro que você pagou mais de 100 mil? Tipo assim, decepcionada, sabe? Pois é. E eu tô falando de um carro, assim, um carro muito simples, assim, um carro que há 5, 7 anos atrás deveria custar 40 mil reais, 30 mil reais. Hoje em dia, assim, meio que dobrou de preço, né? E não só isso, né? Aqui no Canadá, meu supermercado de proteína, carne, frango, eu gasto, sei lá, $150. Que tá caro, inclusive, que tá caro, é verdade. Quando eu cheguei aqui, o pacotinho de pizza do No Frills com 4 era $9,90, hoje tá $12,90. Então, sei lá, eu gasto $100 e poucos, $150 a cada, sei lá, 10 dias, 15 dias. Hoje, eu gasto mais agora que eu trabalho home office, então eu almoço o dia em casa, aí eu tenho vantagem. Mas, enfim, tirando a proteína daqui, a proteína que você consome no dia a dia, o resto das coisas dá muito conta. Vou no Dollarama, 1,80 o arroz, $1 o macarrão. Você compra arroz e macarrão no Dollarama? Compro no Dollarama. Cara, eu também pensei em Dollarama pra comprar arroz e macarrão. Pois olha, eu tinha dificuldade para encontrar arroz aqui que não ficava muito grudado. E aí o arroz indiano, cara. Pois é, aí o Jack me falou assim, olha, eu vou indicar pra você esse aqui, o Tida. Eu não lembro qual é o nome do arroz lá de casa, não. É porque eu sou inimiga do mercado, eu não gosto de mercado, é isso que resolve. E aí eu conheci, era um pouco mais caro, eu fui pro Dollarama e encontrei um basmati no Dollarama que custa, sei lá, $2,20. Peraí, que tamanho é esse saco de $2,20 que eu acho que eu vou começar a fazer compra no Dollarama? Pois faça. Por quê? Pois faça, porque o pacotinho de macarrão no Dollarama é $1. Gente, dica até pra quem tá aqui, viu? Porque eu também não sabia disso, não. É $1. Não é o pacote de 1 quilo, mas é o pacote de meio quilo, eu acho, sei lá. É meio quilo ou 700 gramas. Porque vocês são um casal sem filhos, então pra vocês tá muito bom, né? Não, mas eu fico espantada, porque, tipo assim, quando você fala Dollarama, eu penso logo naqueles brinquedos baratos de criança, produto de limpeza barato. Não, tem coisa de cozinha legal lá. Eu compro algumas coisas de cozinha legal. Comida, tem. Só não tem parte de frios ali, né? Mas você consegue comprar molho, desculpa. Macarrão, arroz. Tem bastante sopa, coisa, verdade. Tem tudo. E sei lá, você faz uma compra, no caso, 2 pessoas pra semana inteira, você vai gastar $10, $12. O quê? Não. A gente tá indo no mercado errado. Eu tô fazendo compra errada. Porque eu tô no desafio, tipo assim, olha, o desafio é gastar $100 de mercado por semana. E eu tava achando, cara, impossível, porque eu gasto muito mais do que isso. Agora você tá me falando que você gasta $10, $15, eu falo... Ó, você vai comprar, vamos lá. Você vai comprar o arroz, esse arroz que é o mais caro.
Que é o que a Edson te apresentou, aquela de casa? Foi que ele me É apresentou. outra marca, mas é É uma basmati. outra marca, tá. mas é basmati também, não gruda. É 2 e pouco. Você vai lá. Você vai Mas é um pacote de arroz? pacote. Deixa eu ver se aqui. Não, é Deve ser de 1 quilo, não vende arroz por metade de quilo, não. É $2? 2 e pouco. Quanto Vou que é mandar pra um você. quilo que você compra? Eu não sei quando é o preço do arroz. $10, $12 o negocinho assim. Não, eu tô chocada. Já valeu a minha vinda pra cá. Total. Tipo, você agora foi no E a gente Dolarama. falou isso hoje de manhã sobre economia de mercado. Enfim, você vai comprar 2 quilos de arroz, vai dar $5. Você vai comprar, sei lá, 2 quilos de macarrão, vai dar mais $4. 9. O que você precisa mais pra comer? Aí as proteínas tem que comprar fora, não tem Você jeito. vai comprar no Costco. Vende até alho triturado no Dollarama, por exemplo. Eu uso muito alho, eu compro o pacote grande o negócio grande do Costco, né? Mas vende pequeno no Dollarama também. Então vende tudo. Vende. Eu tinha essa sensação pra mim, totalmente ignorância, tá? Que Dollarama era muito coisa made in falsificado. Não, Entendeu? deve ser, né? Não Será que o arroz sei. é falsificado? Existe arroz falsificado? Não sei se existe arroz falsificado. Então, eu vou começar a prestar atenção. Porque eu normalmente não vou no Dollarama. Só quando tem que comprar coisa de enfeite de festa, alguma coisa Vende pão assim, no Dollarama, entendeu? gente. Aí, Vende a pão gente no precisa Dollarama. visitar o Dollarama. você Que tem lá que em comprar- casa é muito pão. Tem que. Existem lojas grandes do Dollarama que tem tudo. Tem, assim, é. muito Eu soube coisa. que sabão de lavar roupa lá é super barato, né? Só compro lá também. É o rei do Dollarama aí, ó, gente. Vamos fazer Não, tem mas muita gente vai em Dollarama mesmo. Você consegue comprar copo, taça. Você consegue comprar tudo. Sim, no sim, Dollarama. coisas de cozinha eu já vi algumas coisas, já comprei lá. É porque realmente eu sou inimiga de mercado, eu devo fazer compras, então essa parte eu deixo com essa, mas já vou dar a dica lá em casa, vai ser Eu Dollarama agora. gosto de comprar proteína, por exemplo. No meu quando eu não estava no home office, o escritório que eu trabalho aqui em Downtown, do lado tem um Dollarama. Eu sempre descia e comprava um coisinho de proteína. Proteína com 25%, 25 gramas de proteína, que é muito. 2 e pouquinho. Eu não sei se no Brasil tem alguma loja que a gente possa comparar com o Dollarama pra explicar pras pessoas. Tem? É loja aqui, ó, de $1. Aqui lá é o de R$10, né? Que é loja de sei Eu lá não quanto sei é. se tem isso lá. Tinha sim, tinha lojas assim. Tinha no passado, eu não sei se hoje tem alguma coisa. Tem muita loja de chinês no Brasil hoje em dia. Mas eu acho que é outra proposta, assim. Eu não sei. Entendi. O Dollarama, ele é um Dollar Tree melhorado, né? Isso. Então, assim, o Dollar Tree até tudo 2, 1,25, não recordo. O Dollarama tem até 5. Você compra no Dollarama hoje, como é o nome daqueles bonequinhos? Funko, né? Não sei do que você tá Sabe falando. o que é? É uns bonequinhos que vende. Pô, isso é uma febre Tipo no de Brasil. colecionador? Tipo de colecionador que no Brasil é caríssimo. Tem no Dollarama por $5. Caramba. no Deve ser uma Brasil. versão genérica, talvez, não sei. E não é. E não é. Então, enfim, a minha mãe levou agora pro Brasil pra minha afilhada do Harry Potter, por exemplo. Ok, eu acho que assim, a gente tem que fazer um vídeo com o Jorge no Dollarama, eles mostrando pra gente o que ele compra e a gente aprender. Acho que vai ser um bom vídeo, porque até pra mim mesmo eu vou começar a ficar mais prestando atenção. Porque eu acho assim, eu comentei até com meu marido outro dia, a gente chegou aqui em 2016, os dois sem trabalhar, então as condições financeiras eram bem apertadas, porque a gente estava gastando os recursos em reais, e a gente vivia muito bem. Hoje a gente ganha muito mais do que a gente tinha em 2016 e eu acho que as coisas estão muito caras. Então, assim, tem que aprender a gastar, tem que aprender a usar os lugares mais acessíveis, né? Não só isso, não só lugar pra você comprar. Outro dia eu fui num restaurante, conheci um restaurante aqui na Hastings, que eu fiquei impressionado. Eu cheguei no restaurante, pedi um prato, vinha, sem exagero, eu tô falando sem exagero nenhum, vinha mais de 1 quilo de comida num prato de $23, $24. Eu saí do restaurante, fui na casa de um amigo meu e falei, cara, tá aqui pra você e pra sua esposa, que eu não consegui comer. Você levou a marmita ainda, não Levei conseguiu. pra ele, pra casa dele, e ele jantou, e no dia seguinte a esposa dele almoçou. Caraca, isso era um Nossa. prato de Um comida? prato de comida. Aqui. Sabe onde tem um lugar legal pra almoçar? Quem não sabe, é bom ficar sabendo? IKEA. Meus filhos adoram. A IKEA. Meus filhos adoram almoçar lá. Eu particularmente não gosto muito não, mas eles adoram. É super barato. Super barato. Não, barato é o hot dog do Costco, né? Eu já enjoei. $2. Eu acho oleoso, não gosto. Eu também não gosto do hot dog. As salsichas do Brasil não $2 por refrigerante. Na IKEA tem hot dog e sei lá, $1 também. É bem baratinho, bem mas é barato. menor.
Então, assim, tem muita coisa no Dollarama legal. Muita coisa boa e Mas barata. a gente fez esse texto todo por conta dos preços do Brasil, né? Que a gente continua achando que era muito caro agora. Então, o meu supermercado no Canadá hoje vai dar, sei lá, $400, 400 e poucos dólares. Próximo, um mês vai variar para um pouco mais, por conta de alguma extravagância que você vai comprar ou algo do tipo. Você não faz supermercado no Brasil R$500. Nunca. Não faz não. Não tem a menor possibilidade. A gente brinca entre os nossos amigos, a gente tem um problema de enjoar de picanha aqui no Canadá. Porque eu como picanha aqui, tiro a gordura e faço de bife. E porque é mais em conta, é mais vantagem fazer isso do que comprar uma Mas eu não sei se vocês vão concordar comigo. Quando a gente chegou aqui, os canadenses acho que não valorizavam picanha. Eles não tinham o corte da picanha como a gente tem. E todos os como é que é o lugar de compra carne? Açougue. Perto do lugar onde eu moro, já sabe que é brasileiro, tem que ter o corte da picanha. Então acho que vai acabar inflacionando o preço da picanha. Eu tenho um amigo canadense da igreja que a gente foi fazer potluck de um grupo, né? E ele levou a picanha. E aí eu falei, cara, é picanha. Ele falou, sim, aprendi com os brasileiros. Aqui o corte, isso. Já levando a picanha. A picanha que vende no Costco não é totalmente uma picanha. A picanha no Brasil, sei lá, tem 1,5 kg, 1,8 kg no máximo. Ela tem um pouco mais, mas a carne é excelente. Tem a picanha um pouco mais do outro pedaço. E entra a promoção no Costco, os grupos dos brasileiros começam a bombar, né? Promoção no Costco, picanha, vai todo mundo desesperado. Você comentou anteriormente, né, que tem coisas que você faria diferente e tal. Pra quem tá vindo, quais dicas você daria? Eu acho que o principal de tudo aqui é o inglês, cara. Assim, eu sofri um bocado. Assim, hoje eu me sinto muito melhor. Muito melhor. E quando eu cheguei... Deus o livre, meu amigo. Foi difícil. Foi difícil. Assim, eu tinha hoje fazer um processo seletivo de uma entrevista, eu já consigo encarar com naturalidade, sabe? Não foi você o dono da frase a hit mais cinnamon, não, né? Não. Quê? Meu marido trabalhava com a pessoa e essa pessoa se machucou, bateu alguma coisa na canela dele. E aí o chefe... Não. A hit mais cinnamon, não. Não. Aí o chefe perguntou o que tinha acontecido. A hit mais cinnamon. Quem não sabe cinnamon é canela, ele quer dizer que bateu canela de pó, não é canela de perna. E aí lançaram essa pérola, hit mais cinnamon. Dá pra virar até música. Não fui eu. Mas poderia ser quando eu cheguei. Mas é muito bom. Não ia ser estranho. É muito bom. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, cara, é se preparar no inglês, assim. Eu cheguei no Canadá, realmente, eu estudei inglês na minha infância e tudo mais. Eu achava que eu sabia um pouco mais do que eu achava. E, de fato, tipo, é muito diferente, né? Você tá... Sim. É outra realidade. E ainda assim, eu tenho dificuldade. Quando eu vou conversar com um indiano, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para entender. Por causa do sotaque. Do sotaque, muito mais acentuado. Quando eu vou conversar com um latino, por exemplo, para mim, por uma tranquilidade, que eu consigo... E passou pelo mesmo processo que eu. Você vai falar com um canadense, às vezes na igreja o Ryan fala algumas coisas, é o pastor da igreja, e eu fico meio assim, porque ele é canadense, então assim, ele vai usar expressões... Mas o inglês do Ryan é um inglês muito claro. Sim. Ele fala meio que pausado, dá pra entender muito bem o que ele tá falando. Inclusive a pregação dele, eu sou uma das que traduz, é muito fácil traduzir ele falando. Mas ele usa, ele vai ter palavras ali que ele vai usar que não faz parte do nosso vocabulário. Isso, né? Que é muito Isso normal. vai acontecer o tempo sempre. inteiro durante anos, não tem jeito. Hoje eu tava no Instagram, antes de vir pra cá, eu tava ouvindo a gente gasta muito tempo nas redes sociais, eu tava vendo uma música, passou na minha timeline uma música de um sertanejo de duas moças cantando. Eu falei, cara, uma pessoa que não é brasileira, se ela ouvir essa música aqui, ela não vai entender nada. Sim. Porque a música era gíria do começo ao fim. Não era nada pejorativo, nem nada, mas assim, era uma série de palavras que você não vai aprender. Que não e tem expressões, né? Que não tem como. E acontece muito isso aqui também. Você fica, às vezes, não. Aí você vai juntando o contexto do negócio e vai clareando. Né? Mas assim, eu acho que o inglês é o principal... Eu acho que a grande virada de chegar no Canadá e assim, você encurtar o seu sofrimento, eu acho que é o inglês, né? Faz muita diferença, assim. Eu tive muitos trabalhos até hoje, até chegar no office,
né? Tipo, de um período ali de muito questionamento, de muito amadurecimento, de repensar muitas coisas, sabe? De passar a dar muito mais valor no trabalho no Brasil, no operacional do Brasil, de ver aquelas pessoas de outra forma, porque é muito natural no Brasil a gente ter uma... Isso é muito importante, porque foi o que eu vivi também. Sair do lugar de patroa para o lugar de empregada e conseguir amadurecer como ser humano, de olhar os outros como você mesmo. Sim. Tipo Total. assim, aquela pessoa não é inferior a você porque ela tá limpando a rua. Poderia ser você limpando aquela rua dali. Toda vez que eu saía para trabalhar aqui, quando eu estava no Interlevel, eu sempre visitava muita casa de muita gente e às vezes eu falava, esse cara aqui pode ter a mesma condição que eu. Esse cara aqui mora melhor que eu, esse aqui faz um trabalho, teoricamente, que no Brasil seria... Né? Então, assim, eu digo que no Canadá todo mundo tem uma vida digna. Assim. Eu acho que esse é o grande... É o grande X da questão, assim. Eu acho. Não tem o que a gente considera no Brasil como subemprego. É Exato. emprego. Todo mundo tem uma vida digna. Vai ter um lugar confortável para morar. Se você quiser, você vai ter um lugar confortável para morar. Você vai ter um carro, você vai ter seu carro bom, você vai ter... Enfim, você tem um mínimo de dignidade. Né? Que, infelizmente, no nosso país, a gente vê a desigualdade é muito maior. Muito maior. Né? Então, enfim... É bem diferente nesse aspecto. E o inglês é totalmente diferente. A gente recebeu aqui um amigo de Belém em ano passado, no ano retrasado, no inverno. Ele está chegando agora, acho que com vocês, inclusive. Vai chegar agora também. Vai iniciar o processo todo aqui, tá vindo com a esposa dele também. Enfim, e ele já falei para ele, Caio, você vai chegar aqui, meu amigo, com a rua pavimentada para você. Você vai chegar aqui, você não vai precisar se preocupar em alugar casa do Brasil, você tem casa para ficar até você encontrar a sua casa. Você vai ter as pessoas que vão te, fala com fulano, fala com ciclano. Já tem network. Mas a sua vida vai estar no mínimo 30% encurtada, assim, do que a gente enfrentou aqui. E isso é muito valioso. Renata chegou aqui e não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém, mas eu costumo dizer, gente, pra quem não sabe, eu sou cristã, praticante, né? Cristã de boca, não praticante. Eu costumo dizer assim, que onde você chega que tem uma igreja, você tem uma família. Por quê? Porque na hora que você chega numa igreja, as pessoas te conectam rapidamente. Ah, fulano de tal chegou, tá procurando uma casa pra morar. Quantas vezes chegaram brasileiros lá na igreja? Ah, eu acabei de chegar, a gente tá no Airbnb aí. Pô, peraí, rapidinho, chamei um ou outro. A pessoa já saiu de lá com o apartamento alugado. Quantas vezes a pessoa chegou e, poxa, eu tô precisando de trabalho e tudo. Eu não tenho trabalho, mas eu boto lá no grupo. Gente, alguém sabe de trabalho aqui? Rapidamente vem um monte de mensagem. Não, isso aqui tal. É verdade. Então, assim, esse networking se você não sabe pra onde você vai, como eu cheguei aqui com meu marido, a gente não sabia nem o que era norte e sul, não sabia nem pra que lado ia. A gente chegou sem conhecer ninguém, mas eu sabia, no dia que eu entrar na igreja, as portas se abrem. É verdade. Eu falei, isso aí é muito sério. É o intangível que não tem preço. Você não consegue mensurar o quanto isso é importante. Palpável, né? Se a gente falar de forma palpável, não tem. E assim, faz toda a diferença na vida das pessoas. Toda a diferença. Você ter contatos, você minimiza os seus erros em muitas coisas. E até aqui, por falta da rede de apoio, essas pessoas tornam-se as nossas famílias, Exatamente. né? Então é muito importante. Gabriela, quando chegou aqui, uma amiga minha estava indo passar um tempo nos Estados Unidos, num estado lá, o marido dela ia trabalhar. Alabama. Gabriela já chegou com lugar para morar, tipo assim, muito mais em conta do que no mercado geral, sabe? As coisas foram acontecendo porque já tinha alguém aqui com contatos. Faz toda a diferença. Eu consegui um apartamento que eu moro em Downtown hoje, pagando menos de $2.000, graças a um contato no trabalho. Então, no prédio que eu moro hoje, eu já levei 2 brasileiros para lá por conta de contato. A gente trabalhou junto, conheceu, então assim, faz total diferença, né? E você cria laços com pessoas aqui, isso é muito engraçado. Eu tenho 2 grandes amigos aqui, um desses meus grandes amigos, assim, eu falei outro dia pra ele assim, eu não sei como é que a gente conseguiria ser amigo no Brasil, porque a gente gosta de tudo diferente, assim, a gente não compactua das mesmas opiniões, aí a gente é muito próximo, a gente é muito parceiro, sabe? E eu falei, cara, se fosse no Brasil a gente não seria amigo, sabe? E é impressionante como você muda. E a sua visão de mundo é totalmente diferente.
diferente. Total, a gente sai da nossa bolha, né? Pra ver outras culturas, outras realidades, Eu pago $1.794 de aluguel com garagem e storage. Meio quanto? 1.790. Então quarto? tá de graça. Um quarto, apartamento grande, sala com 3 ambientes. Eu levei esses meus 2 amigos pra morar comigo, pra morar no mesmo prédio que eu, eles pagam $1.000 a mais. No mesmo prédio, a mesma planta. Caramba. English Bay tem uma praia de nudismo ali, já foi? Na English Bay? Não é na English subindo. Bay. É subindo a English Bay. Não é na UBC? É, na frente da UBC ali, é subindo ali, não é mais na English Bay, não. Mas não dá pra ir andando. Né? Bom, eu não fui, não vou. Não tenho ideia disso. Eu já ouvi, nunca fui também, mas eu sei que tem ali no final de Kitsilano. Ali na eu não sei exatamente onde é, porque eu nunca fui, mas assim, fiquei curiosa, quis saber como é que é. Não estamos no shape. Não estamos no shape pra ir. Aí eu fiquei curiosa, aí passando de carro, aí tinha uma mulher nua na rua, porque é uma praia reservada, então eu imagino que seja naquela altura, porque tinha uma mulher nua na rua discutindo com os 3 policiais. Eu acho que os policiais educadamente estavam falando: minha senhora, você tá fora da praia, entendeu? E ela lá tava bem linda, reivindicando. Eu só dava pros peitos da mulher, que eram incríveis, e eu falei: caraca, eu também, se eu tivesse se eu tivesse uns peitos desses, bem que eu poderia ter igual a ela. Então, eu nunca fui, mas eu já tive na UBC, e é uma praia que você desce, né? Mais é por isso que fica mais reservado e tal. Sim, mas eu nunca fui. Mas dizem que é a praia mais bonita de Vancouver. Olha. Porque parece que tem relação direto com... bem numa península, né? Então, assim, tem mais relação com o mar, tudo mais e tal. Parece que é bem bonito. Mas eu nunca fui. Tipo, daí de roupa, acho que vamos lá visitar. Eu acho que... Pois é, me falaram que você não precisa estar sem roupa pra ir, você pode ir e tudo mais e tal. Mas... Enfim, a gente parou onde? Então, a gente estava falando das dicas, né? Você falou do inglês, networking. Quais outras dicas você daria? Eu acho que o inglês é primeiro de tudo. Né? E assim, se o seu sonho não tem ninguém no Canadá, para você realizar seu sonho, para vir para o Canadá, enfim, eu acho que quanto mais você estuda, né? Assim, eu maratonava os vídeos, né? Os vídeos no YouTube, assim me ajudaram. Eu não fiz isso, e eu acho que hoje é muito importante fazer, porque tem hoje, acho que muitas opções, mas eu acho que tem que ter filtro também, porque o que acontece foi o que você falou, cada pessoa tem sua experiência. Às vezes a gente vê um determinado youtuber ou um instagramer que tem a sua experiência, e não tá certo ou não tá errado, é a experiência da pessoa. Total. Então, às vezes eu pego clientes que eles se apaixonam pelo sonho de outro, e não deles. Eles mesmos não vieram até aqui pra ver, eles não sentiram, não sabem. Sim. Então, assim, pegar, ter informação é importante, mas colocar esse filtro. Peraí, será que é isso mesmo? Funciona pra mim? Do jeito que tá funcionando pra essa pessoa? Eu falo com muitos clientes, né? Inclusive consultoria gratuita, quem quiser, estamos aqui. O que acontece? Na minha humilde opinião, se hoje eu fosse ver o Canadá e escolher qual província iria, eu primeiro escolheria as coisas que me agradam. Depois eu viria os processos provinciais para ver se eu me encaixo. Porque eu lembro que quando eu cheguei, Renato tá aqui que não me deixa mentir, na época tinha em Winnipeg, em qualquer profissão você qualificava para o processo deles. Eu não tinha nem ideia do que era o Winnipeg, eu falei, é pra lá que eu vou. Quando eu fui ver o clima, as neves, a cidade, tudo, eu falei, eu não suportaria morar nesse lugar. Nada contra o Winnipeg, mas não é o estilo de vida que eu gostaria para mim. E eu teria que viver nesse lugar por pelo menos 2 anos para conseguir a documentação. Provavelmente eu não estaria mais no Canadá, porque eu largaria tudo. Então acho que a gente tem que ver isso, pesquisar, ouvir o que os outros têm para contar, mas fazer umas escolhas pela gente. Sim, eu acho que o melhor isso é muito jornalismo, assim. A gente sempre tem que ouvir muitas fontes, né? Então, assim, não é uma pessoa, eu vou focar no fulano, no Beltrano. Eu acho que você tem que avaliar o contexto como um todo, né? Assim, sempre ouvir várias fontes que vivenciaram aquela experiência, que conhecem aquele universo, e a partir dali você tirar as suas próprias conclusões. Né? O plano Canadá, eu digo que ele sempre dá certo, ele nunca dá errado. Né? Se amanhã eu receber uma proposta para voltar para o Brasil, ele deu certo. Por causa do seu currículo vai estar totalmente enriquecido. Né? De cabeça, profissional, tudo deu certo, né? O ciclo se fechou, mas deu certo. Então, não acho que vai dar errado alguma coisa. Muita gente acha que o Plano Canadá, se a pessoa voltar pro Brasil, é um atestado de fracasso. Pelo contrário, você volta com uma outra pessoa e tá tudo bem, assim, sabe?
não tem nenhum erro, nenhum problema, né? Você volta contra. Eu conheço pessoas que vieram pro Canadá, voltaram pro Brasil, voltaram pro Canadá de novo. Não, esse ponto é fantástico, porque eu acho assim que uma vez que você tira a sua raiz, que você perde aquela raiz do Brasil, você saiu, você foi viver em outro lugar, mesmo que você volte, você não é mais a mesma pessoa. Não é, você enxerga tudo de outra forma. Tudo diferente. Exatamente. E a gente ainda tem um outro fator muito interessante, que eu discordo, assim, muito forte. É que quem volta pro Brasil, assim, a pessoa volta com uma bagagem, assim, muito maior do que às vezes ela merece, inclusive. Porque a gente no Brasil tem a visão equivocada de que quem tá fora é melhor de quem tá lá. Eu escutei de não vou dizer nome, mas enfim, de uma pessoa que ela falou bem assim, mas então pra você só o que serve é o que tá fora do Brasil? Eu chego a travei, porque nunca foi minha intenção, eu sou apaixonada pelo Brasil, eu vou no Brasil várias vezes desde que eu cheguei aqui. E eu falo, não, são coisas completamente diferentes. Sim. Sabe? Quando eu falo uma coisa do Canadá e a pessoa acha que eu estou diminuindo o Brasil, eu acho que tá mais que na cabeça da pessoa, porque da minha boca não é essa comparação. A gente estava falando em assuntos de acadêmico para filhos, que aqui na escola, tipo hoje mesmo, eu fui para uma apresentação de aula de dança da minha filha, eu não pago a dança para ela, eu não pago nem escola para ela, entendeu? Então, tipo assim, para você ter uma filha na escola com dança, com inglês, com francês, com professor particular para o idioma, tudo, você tem que pagar muito no Brasil. Muito caro. Aqui não, então vocês são realidades bem diferentes, né? Sim. E é muito fato, eu vou pro Brasil, já fui pro Brasil algumas vezes, eu também passei a dar muito mais valor à minha cidade, eu tava no Brasil em fevereiro, peguei um barquinho ali, na frente de Belém tem umas ilhas ali, você vai, um negócio totalmente ainda meio rústico, e eu andei ali e falei, cara, como eu passei a dar muito mais valor, sabe? Como isso pra mim hoje tem muito mais valor, sabe? Mas quando o avião tá descendo no Canadá, você se sente tá chegando em casa? Chegando em casa. Eu demorei pra sentir isso, mas eu me sinto chegando em casa hoje. Sim, a minha vida tá aqui. Né? Assim, eu brinco que eu não tenho casa em Belém mais. Eu tenho que pedir pra minha mãe, né? Mãe, tô chegando. Posso ficar aqui? Né? Antes de me mudar, quando eu ainda morava com os meus pais, eu tivesse alguma coisa na geladeira, eu pedia pra abrir. Hoje eu peço 2 vezes, mãe, eu posso abrir isso aqui? Assim, não é a minha casa, né? Então, assim, Deus o livre, amanhã eu não tiver mais a minha mãe, aí eu não tenho casa mais no Brasil. Isso me soa muito estranho ainda. Isso eu penso, sabia? Eu penso assim, porque um dos motivos que me faz ir pro Brasil é minha mãe. Ah, sim, total. A partir do momento que não existir minha mãe... que você não vai mais? Isso é muito estranho, assim, porque o Brasil, assim, ele é a minha raiz ali, assim, ainda que você more fora, crie raízes fora, mas ali eu vou me sentir em casa sempre ali, né? E por um acaso isso vier a acontecer em algum momento, que vai acontecer, fica meio assim, parece que eu tô meio órfão, assim, sabe? Tipo, e agora? Assim, como é que hotel que eu reservo lá em Belém? Assim, Eu acho que naturalmente a gente vai diminuir. Eu até tinha comentado com ele antes de chegar, porque hoje a gente vai muito no Brasil pela nossa família. Daqui a um tempo, obviamente, pela lei natural da vida, a gente não vai ter mais. Mas a gente vai ter a outra família que é dos nossos filhos, que vão estar construindo e tendo filhos provavelmente aqui. Então a gente vai começar a mudar o foco do interesse. E Brasil vai ser mais um lugar para visitar só, entendeu? Isso chega a dar uma dor no coração. Assim. Dói. A minha família, metade meu avô é libanês, a minha avó é de Portugal. E aí, todo mundo pro Brasil, tudo mais e tal. E eu fui a primeira pessoa que, enfim, vai ser mais algum daqui a, sei lá, 2, 3 gerações, se eu ainda continuar tudo como tá. Tipo, alguém saiu do Brasil, foi lá pro Canadá e talvez se eu tiver filho no Canadá, talvez essa pessoa não tenha vínculos com o Brasil. Tá no plano ter filhos aqui? Eu sempre tive vontade de ter filhos. Sempre tive muita Aqui vontade de ter acho que é pai. muito comum dos casais sem filhos chegar para construir família, mas cuidado que acontece também de um querer voltar e o outro não. Isso acontece. Isso é muito importante que fique claro para quem ouve a gente assim. Ainda que os dois estejam na mesma sintonia, no mesmo processo, se o pessoal vem sozinho, enfim, a decisão ela é unilateral e tá tudo certo. Mas é um casal, assim, ainda que a sintonia esteja muito certa, eu quero isso pra minha vida, inevitavelmente no meio do caminho, assim, os níveis de emoção de emoções vão estar diferentes. Sim. Né? Em algum momento você vai pensar alguma coisa, ou vai estar pensando em outra coisa, em algum momento um deslancha, outro não deslancha. Então, assim, é muito importante estar afinado,
porque não é fácil, assim. Não é, eu vou até fazer confissão. Teve uma vez aqui no Canadá, eu e essa a gente teve um atritozinho e eu pensei em separação e eu falei assim, caramba, se eu separar agora ele vai embora, porque a carreira dele no Brasil era muito melhor do que a daqui na época, isso foi há bastante tempo. E eu falei, como é que eu vou ficar aqui sem ele? Porque os filhos, ele vai querer levar junto, eu não venho sem meus filhos. Aí fiquei naquele conflito, assim. É uma coisa que tem que pensar bastante, porque uma vez que você tenha seus filhos fora do Brasil, os filhos não pertencem mais ao Brasil. Então não dá pra numa separação um falar, vou levar de volta, não. A prioridade onde a criança vive, mas mesmo que essa criança seja brasileira. Sim. Aí o Ketson ganhou ponto comigo, foi quando a gente se reconciliou, a gente fez as pazes e ficou tudo bem. Eu contei isso pra ele, eu falei, cara, uma das coisas que me fez desistir foi porque eu achei que você ia embora e eu não ia poder ficar aqui com os meus filhos. E aí ele falou, eu vou ficar onde você estiver com as crianças. Aí eu falei, ó, Canadá tá garantido. Que não dá pra brigar e ir pro hotel, né? Porque o hotel não dá. Mas então, assim, pra casal com filhos tem que pensar. Isso que o Renato falou é muito importante. Você simplesmente não pode ir embora e querer levar os filhos. E também a família ficar sem o pai é complicado. Então, quando atravessou a borda, meu filho, a realidade é outra. A sintonia de duas pessoas é muito importante. Se não tiver, assim... Dá problema, assim. Quando já tem, dá, né? Imagina. Outra coisa que eu já escutei, casais com padrão aquisitivo alto, que tem uma rede de apoio muito grande no Brasil. Normalmente, mulher dondoca e homem muito bem de vida financeiramente vem pra cá. Aí a mulher dondoca deixa de ser dondoca, porque tem que lavar, passar, arrumar, varrer, fazer mercado e tal. Não aguenta. Não aguenta. Isso acontece. Eu acho que esse perfil do Canadá de imigração, dificilmente alguém, assim, no meu nicho, na minha bolha, aqui eu nunca vi ninguém muito rico que falou, vou mudar de vida pro Brasil. Assim, eu sempre conheci pessoas no Canadá que tinham um padrão de vida bom, assim, viviam bem no Brasil, né? E não, resolvi mudar de vida. Ou então pessoas tinham classe média, mas também nunca viveram nada, tudo muito sobrando, né? E chega aqui e faz daqui a sua oportunidade. Quem tinha um padrão de vida mais estabilizado, ele sente muito mais. Cara, eu vou te falar, eu acho que eu acho que é mais de perfil de pessoa. Acho que é de perfil. Eu odeio fazer qualquer coisa de casa. Eu odeio lavar, eu odeio passar, eu odeio varrer, eu odeio qualquer coisa de casa. Não me dou o luxo de pagar uma empregada porque eu acho muito caro. Então, entre pagar uma empregada muito caro e aprender a gostar, eu tô na estratégia de tentar aprender a gostar. A Renata já se rendeu, né? Vai funcionar. Não, assim, eu limpo, arrumo, cozinho, sempre fiz, não tenho problema com isso. Mas hoje, a demanda do meu trabalho é muito alta. Então, você fica naquela, poxa, o tempo que eu tenho livre, eu vou estar limpando a casa de novo, lavando o banheiro. Aquele tempo livre que eu tenho, que eu podia estar fazendo outras coisas, eu vou estar focando nisso. Então, hoje, devido ao trabalho, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas não é todo dia, não é toda semana. Tipo assim, a cada 15 dias ela vai fazer o trabalho pesado, que é aquilo que eu não quero mais fazer. Aquela de lavar banheiro, já cozinha pesada, mexer nos móveis e tal. Então, aquela limpeza do manter... Eu faço. Mas a gente volta àquele assunto dos entry levels, né? Tipo assim, hoje, se eu já admirava no Brasil, caramba, aqui, eu já tive babá aqui comigo pra cuidar dos meus filhos, eu boto ela num pedestal, assim, sabe? Porque eu acho muito nobre a pessoa que sabe fazer, gosta de fazer, ainda faz bem. Exatamente. Pra mim é muito difícil. Exatamente. Às vezes você chega no seu prédio e tá lá a pessoa tá limpando. Eu admiro demais. Admiro demais, cara. Demais. Mas assim, a sua construção aqui, ela vai lhe dando alguns luxos, né? Tipo, você chega aqui guardando dinheiro, não fazendo algumas coisas com o passar do tempo, não. Isso aqui eu já salvando. Vamos lá, gente. O que é salvando? Isso a gente tá falando canadense, tá? É porque no inglês saving money é você poupar. Então o brasileiro chega aqui, então tipo assim, ele meio que mistura saving em inglês, então em português salvando. Você salva dinheiro. Economizando dinheiro. Economizando dinheiro. E aí isso aqui eu já consigo fazer. Isso aqui já dá pra fazer. Isso aqui eu já não posso. Entendeu? Então assim, eu acho que é muito você... passo a passo, né? Você vai construindo uma coisa aqui, ganha um pouquinho mais aqui, já faz um pouco algo que você não vai, já vai mais no restaurante, já faz mais alguma coisa, menos outro. Enfim, e aí, às vezes a prioridade é tipo, eu quero hoje ficar de
quero alguém... Pra mim é dá adaptação mau humor, difícil. tipo assim, você tem que limpar a casa depois de uma semana puxada de trabalho. E você ainda, e o banheiro tá te chamando assim, vem Renata me limpar, vem... Não, dá mau humor. Tem gente que gosta, Edson acha fazer faxina maravilhoso, para ele é terapia, pra mim é assassinato, então tipo assim, então aí que ele gosta, ele faz, eu não faço. Bom, vamos no bate e volta? Vamos, um joguinho rápido, a gente fala as palavras, você responde o que vem na cabeça. Pode ser, vamos lá. O básico, Canadá. Minha casa hoje. Deus. Eu acho que é a essência de tudo. Sonho. Acho que eu tenho alguns, cara. Alguns. O que primeiro que vem à mente? Acho que hoje é a cidadania. Acho que exercer de novo minha profissão. Já tá E ter a família pertinho, já tá perto. pertinho. Talvez. Arrependimento. Não tenho, porque acho que tudo é aprendizado. Arrependimento dos erros que você faz consciente às vezes. Mas eu não tenho um específico assim. Eu acho que a gente às vezes erra e ainda que você errou, você tirou alguma lição dali, né? Acho que o arrependimento no final das contas acaba te ensinando muito do que você não devia fazer. Brasil. É a minha casa sempre, cara. Ali é o coração. Era o meu coração ali. Assim, hoje eu dou muito valor ao Brasil, eu dou muito valor ao Pará. Sabe, hoje eu sou muito mais apaixonado pelo Pará do que eu sempre fui, assim, sabe? Nosso Brasil é muito rico, é muito bom. É demais, cara. Assim, eu converso com meus amigos do trabalho, eles ficam falando do Brasil, e a gente, o nosso verão no Pará é em julho. Como é em julho? Em julho. O verão no Pará é em julho. Porque no resto do Brasil é em dezembro, né? Eu falei, pois é. No Pará é em julho, assim. Hoje eu sou muito mais apaixonado pela cidade que eu nasci. Que lindo. Uma frase. Não desistir, né? Jamais. Não desistir. Eu acho que coloca Deus acima de tudo e não desistir das coisas. Eu acho que e imigração é para pessoas como você, que não desistem, que correm atrás, que tem dias que vão ser mais difíceis do que outros, mas você sabe que aquele que te trouxe aqui, ele tem um propósito para sua vida e ele vai garantir. Sempre. É exatamente isso que eu penso. A minha mãe, eu perdi meu pai e a minha mãe sempre se cobrava muito disso, sabe? Eu sempre falo pra minha mãe assim, olha, isso aqui era assim que era de acontecer, pô. Você não tem que se perguntar, se ficar chateada. Pô. Esse é o processo. Tava assim, tinha que ser assim, desde o começo ia ser assim. Então, assim, eu não me culpo por nada do que aconteceu com relação ao meu pai, porque eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Mas era um processo, era pra acontecer. Então, tudo que acontece na minha vida, não, era assim, porque Deus quis dessa forma e dessa forma que tinha que acontecer. Mas então, às vezes é tão difícil de entender. É difícil, mas eu acho que o consolo maior de tudo é ter essa certeza, assim, sabe? Se você for... eu acho que se eu não tivesse essa maturidade espiritual hoje, eu acho que o meu processo de compreensão para muitas coisas na vida seriam muito diferentes, assim, sabe? Com certeza. Quem tem fé, quem tem Deus como primeiro lugar, acho que muita coisa na vida fica mais fácil. Fica mais fácil, fica mais compreensível, né? Você fica mais... Não, eu tô tranquilo porque era assim. Isso aqui tava assim, tava... E eu, apesar de ter vindo de uma família católica no Brasil, eu fui ter um relacionamento de intimidade com Deus nos Estados Unidos, como imigrante. E eu acredito que a imigração te leva a um relacionamento mais profundo. Porque como você sai da sua zona de família, de conforto, de língua, e vai para uma nação completamente diferente, na qual ninguém te conhece, que você não é absolutamente ninguém. Exatamente. E você tem que começar do zero, parece que a sua conexão com Deus fica melhor. Você descobre que você estava cometendo um erro muito, muito absurdo, você encontra mais tempo, né? Porque você tem menos oferta, porque ninguém vai estar ligando para você, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar. Aí você tem mais tempo para isso, né? E aí fica mais fácil, porque você começa a ter mais um relacionamento mais próximo. Faz toda a diferença, realmente. Eu já vinha num processo no Brasil de muita proximidade por tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, assim, só fez meio que mais... sabe, me deixar mais próximo, assim, sabe? Eu lembro de idioma, né? Nos Estados Unidos, inglês, aprendendo inglês e tudo, mas você não tem todo o vocabulário de todas as situações. E eu lembro de quando eu comecei a estudar no college, eu tinha que ir num prédio para tirar foto da ID.
E a pessoa que estava me atendendo falou, você volta lá no main build, no second floor, que vai estar lá, que você vai... E eu, na minha cabeça, eu achava que era um prédio que chamava main. Eu rodei o quarteirão umas 15 vezes. Procurando o prédio. Aí eu parei assim no sinal, assim, eu lembro que eu baixei minha cabeça. Eu falei, Deus, onde que fica esse prédio? E a voz do Espírito Santo foi bem clara, Renata, main build é o prédio principal. É o prédio central. Tipo assim, foi muito clara a tradução, sabe? E aí eu comecei a perceber, como imigrante, o cuidado de Deus nos pequenos detalhes da minha vida. Por exemplo, eu nunca tinha trocado um pneu de carro. Não sei trocar o pneu de carro. Tipo assim, eu tinha o carro, mas não sabia trocar o pneu estourou. E aí você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não tem pai pra você gritar, não tem irmão, não tem marido, porque eu era solteiro, não tem absolutamente ninguém. Eu falei, caraca, e agora o que eu vou fazer? Na mesma hora já vem o socorro, já vem a pessoa, já vai e troca, já ajuda, sabe? Eu fico vendo assim, eu lembro, eu tinha um carro muito velhinho mesmo, e a gente morava naquelas casas tipo República, que um monte de gente mora junto, sabe? Para todo mundo dividindo aluguel, para ficar bem baratinho para todos os estudantes daquele nível. Aí chegou um cara que tinha um reboque. E aí ele veio pra mim e falou, poxa, Renata, eu tô vendo que seu carro tá bem velhinho e tal, eu vou te dar meu cartão, se acontecer alguma coisa, você me chama. Deus providenciou socorro antes da necessidade. Na mesma semana, o motor do carro despencou na rua. Literalmente, o motor caiu. O carro era tão novo, né, que o motor do carro despencou na rua. Mas Deus sabia da necessidade. E naquele momento, eu já tava com o cartão da pessoa, fulano, tô aqui. Vem me socorrer, que o motor despencou. Eu no Canadá nunca fiquei sem emprego. Eu saí de todos os meus trabalhos para ir para outro trabalho. No meu último trabalho, eu tava começando a ter alguns problemas com o meu manager. E aí eu cheguei e falei, vou sair do trabalho. E aí eu saí do trabalho. E eu tava num processo seletivo para trabalhar num órgão do Brasil aqui no Canadá. Num órgão federal lá, do Brasil aqui. E aí o processo seletivo estava no final, tinham 2 pessoas só, já era na 4ª etapa do trabalho. E eu tava em Chilliwack, pra quem é, sei lá, 1 hora daqui, mais ou menos. 2 horas. 2 horas de Vancouver, né? E o resultado saía nesse dia, no site do governo federal no Brasil. E aí eu abri o site e eu não tinha ficado em 2º lugar no processo. E eu já tinha entregado a demissão no trabalho e tudo mais. Eu acho que isso foi numa sexta-feira, e na sexta-feira seguinte era o meu último dia. Na sexta-feira seguinte foi o meu último dia. Na terça-feira da semana seguinte, eu recebi a proposta do meu trabalho de hoje, e uma outra proposta para ganhar, sei lá, $10 a mais numa outra empresa que fazia a mesma coisa, assim, sabe? E aí eu optei por não voltar para ganhar mais, eu optei por desacelerar, né? Não fazer mais nenhum trabalho braçal e tudo mais e tal. E tô nesse lugar até hoje. Mas, assim, eu saí, eu falei, cara, e agora? Assim, eu já sabia que eu não queria mais o que eu não queria mais fazer, sabe? Eu não queria mais fazer o que eu fazia. E aí eu tava muito confiante que daria certo esse trabalho do governo. E eu falei, caramba, e aí, e agora? E, tipo, era uma sexta-feira, e eu abri o site, sei lá, 10 da manhã, 11 da manhã, vi meu nome em 2º lugar, deu uma crise de ansiedade fortíssima ali, sabe? Eu fiquei pensando, falei, caramba, e agora? Sabe? E aí, na terça-feira eu recebi eu fiz uma entrevista, na quarta-feira chegou a job offer pra mim. E, enfim, sei lá, uma semana depois eu tava trabalhando, já no office e trabalho híbrido já, assim, sabe? Então, às vezes a gente se preocupa à toa, né? Às vezes a gente desespera à toa. Assim, eu tenho muito menos fé do que a Renata, a história de religião dela é muito mais forte do que a minha. E toda vez que a gente tem em situações de crise, principalmente em termos de negócios, ela que apazigua, porque ela sabe, Deus que criou, Deus que fez, Deus que tá na frente. Eu falei, meu Deus, tanta conta pra pagar. E ela falou, calma, vai dar tudo certo. E tem dado, entendeu? É isso, é entregar e relaxar. Mas às vezes a gente fica com medo, né, de perder o trabalho e tudo mais e tal. Eu já fui muito assim, sabe? Tipo, vou perder meu trabalho, e agora? O que eu vou fazer? Mas o bom de morar no primeiro mundo tem isso também, né? Porque, tipo assim, trabalho sempre vai ter. Sempre tem. Talvez você não vai conquistar aquele que você quer naquele momento, mas o emprego vai rolar. E aí a porta aberta, aquela porta que você sonha vai chegar. Ela vai chegar, é questão só de tempo.
Isso pra mim foi bem assim, nossa, eu fiquei preocupado, porque eu tinha tomado a decisão, eu vou sair do trabalho. E aí eu conversei em casa, e aí a Gabriela falou assim, pode sair. Ela já estava num lugar melhor, tudo mais e tal. Não pode sair. Pode ser que eu segure as pontas aqui. E eu acho que isso também, a vida do imigrante, a gente não precisa sofrer. Eu acho que se for para sofrer não faz sentido. Então, assim, vamos passar por dificuldades? Sim. Vamos. Mas a gente não precisa ficar se submetendo a grandes sofrimentos. Se você tá num lugar que você tá infeliz... Sim. Aqui tem muita opção para mudar. Tem muita opção, assim, é o que eu falo. Se eu sair da minha casa... que eu tinha todo o conforto possível, é para coisas melhores. Sim. E não para ficar sofrendo. Então, sim, não que eu seja isenta de passar por aperto, não é isso. Nosso trabalho é muito difícil, mas se estiver infeliz, eu vou lavar prato, sabe? Eu vou fazer qualquer outra coisa. É sobre isso. Eu tenho um amigo hoje, meu vizinho, que inclusive é esse que a gente levou para morar no prédio. Uma família estruturadíssima no Brasil, filho de pessoas que têm muito poder aquisitivo no Brasil, moram em Alphaville lá, tudo mais e tal, e ele sempre muito determinado. Chegou no Canadá para estudar, com um trabalho num grande escritório aqui em Downtown já e tal. Ele, um belo dia, falou assim, eu não quero mais trabalho, eu não aguento mais lidar com o meu chefe, largou o trabalho dele e estava lavando prato até um mês atrás. E hoje voltou para o escritório, para a área dele, assim, sabe? Tipo, algo muito impensável. Eu super admiro assim, isso, sabe? Porque acho que a sanidade mental e a paz de espírito ninguém não tem preço, paga. Não tem. E ele fez isso, sabe? Tipo, não tá valendo a pena pra mim, assim. Tipo, não adianta eu estar num grande escritório, num grande lugar, e tá vivendo mal, assim. E foi, largou, e foi lavar prato, e chegando de madrugada em casa, e aquilo. E quando foi agora, eu conversei com ele um dia desses, já voltou para a área dele, assim. Então, assim, foi só pra segurar as pontas ali, sabe? Isso. E voltar pro lugar dele. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu jamais ficaria em casa coçando o saco, olhando pra televisão. Não consigo. Então, eu vou sair pra fazer qualquer coisa, sem sombra de dúvida. É isso mesmo. A gente, ainda mais o homem, né? Pro homem, eu acho que o peso é ainda maior. Porque, assim, você sente um pouco que você tem que prover, né? Sim. E dá uma... Assim, eu trabalho desde os 18 anos... Nunca fiquei sem trabalho, então aquilo pra mim soou estranho, acordar... Não ter o que fazer, não ter o que fazer, esses 4 dias, ainda bem que foi só 4 dias. Não. Jorge, muito obrigado por você aceitar o convite, a conversa foi maravilhosa, tenho certeza. Deixar a gente não acaba, a gente não acaba, vai aqui horas e horas e horas. Eu tenho certeza que a sua história, as suas experiências vão ajudar muita gente que está querendo vir, outros que já estão aqui, estão começando a vida. Se eles quiserem te seguir, qual é o seu Instagram, seu contato? Meu Instagram é @jorgesalma, SAUMA, e pode seguir, a gente tá à disposição. Nosso foco aqui é justamente ajudar os brasileiros que querem encontrar com a gente aqui, saber como é que é a nossa realidade. Então, é sempre bom se colocar à disposição, porque fazer esse network para quem está chegando é muito importante. Faz toda a diferença. Então, é para isso que a gente está aqui, para ajudar mais pessoas. E muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Seu papo foi maravilhoso. Vamos convidar a sua esposa para vir, que para quem não sabe é da área jurídica e também está tendo muito sucesso aqui. Sim, e será um prazer conversar com ela também. Eu que agradeço, é um prazer, estou sempre à disposição. E é isso, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo podcast. Tchau. Beijo. Tchau.